Você acha? Aí eu fui ver um trecho, eu acho que às vezes é o formato do queixo, assim, às vezes é a maçãzinha do Rosé. É a rainha. Aí eu falei assim, gente, eu amei, porque ela deve ter, tipo, no mínimo uns 15 anos a menos do que eu. Então, assim, tudo de bom. É uma tal de Rosa. Ela era a Princesa Leopoldina na novela, coisa. Assim, ela não parece assim comigo. Eu acho que é o jeito, tem alguma coisa, né? Ai, tô amando, gente. Ai, global. Ah, Carol, vou contar pra ela, vai morrer de inveja. Ai, Jesus. Adjuntos adnominais. Vou até perder concentração. Complementos nominais. Achou? Eu acho que pela foto não parece muito, mas eu acho que o jeito dela falar, não sei, alguma coisa é. Ai, gente. Ô, gente, então vamos lá. Complemento nominal, que é o tal termo integrante, e adjunta adnominal, que é o tal termo acessório, mas que cai nas mesmas questões. É sempre bom a gente ter uma estratégia para ajudar a identificar um ou outro. Aí eu sempre brinco que quando a gente for pensar no complemento nominal, a gente vai pensar que ele é o mitidão. Então ele vai ser o metido. E o adjunto adnominal vai ser o gente boa. Então, isso aí é só para a gente ter uma estratégia, um recurso aí de memorização, para a gente conseguir desenvolver algumas noções de mitideza para o complemento nominal e algumas noções de gente boice, de simplicidade para o adjunto adnominal. Então, o que, que acontece? Primeiro eu vou falar do metidão, que gosta de usar vermelho. Hã? Eu escrevi completo. Pior aí, nem é completo, nem complemento, é completo. Com saúde. Complemento nominal. Olha só. O metido do complemento nominal falou assim: olha, eu sou emergente mesmo, eu nasci pobre, fiquei rico e não tem jeito. Quem nasce pobre e fica rico, fica metido. Quem já nasce rico normalmente é mais simples, não é sempre assim? O complemento nominal é o famoso emergente, por isso que ele ficou metido. Aí ele falou assim: olha, já que meu nome é complemento nominal, eu vou completar o sentido de nomes, porque afinal de contas é isso que minha nomenclatura me manda fazer. Então, teoricamente, o complemento nominal completa o sentido de nomes. Só que o complemento nominal já chegou no nível de mitideza tão grande que ele fala assim: olha, eu não me misturo. Não ando na Avenida Paraná, não ando na Rua Caetés, eu só ando no BH Shopping, no Diamond Mall, no Pátio Savassi. Então, eu não vou ficar completando o sentido de qualquer nome agora que eu sou rico. Eu só vou complementar os nomes que sejam da classe A. Então, complemento nominal só complementa nomes da classe A. Adjetivos, advérbios e abstratos, que são os substantivos, obviamente. Então, ele é todo mitidão, ele só gosta da classe A, mitidinho. E ele faz uma outra exigência, que ele fala assim: olha, mesmo eu me ligando ao grupinho da classe A,
porque afinal de contas é esse o meu público-alvo. Eu não gosto muito de ter contato com as pessoas, não, porque afinal de contas, agora que eu virei perua, eu não vou dar beijinho na pessoa encostando na bochecha. Vocês já viram perua dando beijinho na outra, encostando na bochecha? É assim, não é? De ombro. Então, como ele não gosta de ter muito contato com as pessoas, porque ele é uma perua emergente, ele fala assim, ó, eu posso até complementar o sentido desses nomes da classe A, mas como eu não quero esse contato físico, eu vou exigir uma preposição entre nós dois. Então, toda vez que o complemento nominal aparecer, ele aparecerá preposicionado, porque ele é emitido e não quer ter contato físico, porque ele é uma perua emergente, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, sempre preposicionado. Então, tá. Então, eu já sei algumas informações sobre a emitideza do complemento nominal. Complemento nominal. Só aceita se ligar à classe A, ele é estrelinha, e só aceita aparecer preposicionado, porque ele é uma perua metida e emergente. Então, agora resta eu saber identificar o complemento nominal dentro de uma oração e como que isso apareceria em prova. Vamos supor que eu virasse e falasse assim, gente, o galo estava demorando. O galo é importante. Ô, gente, só um pouquinho. Eu estava olhando as aulas passadas. Alguém percebeu que pela numeração das aulas, elas estão fora de ordem? As últimas ou não? Porque primeiro teve a aula de colocação pronominal. Aí depois que eu entrei na parte de sintaxe, sujeito simples. Para mim, no meu sistema, está aparecendo uma aula que seria posterior, como primeira, e depois... Alguém assistiu? Não, né? Ai, não é? Ah, então eu vou olhar, porque eu achei que fosse só para mim. Porque eu... Entendi. Então foi isso. Eu vou olhar direitinho, então. Entendi. Ah, tá. Eu vou olhar lá, então. Então, se alguém viu, é porque tá errado mesmo. Olha só. Quando eu falo assim, o galo é importante, vocês falam, ah, meu Deus, lá vem a Cris de novo. Ai, vamos ver. Já que ela colocou essa frase, todo mundo tem que escrever para dar sorte na hora da prova. O galo é importante. Se eu disser que o galo é importante e eu precisasse analisar sintaticamente essa frase, eu diria que o galo é o sujeito mais lindo do Brasil. É um verbo de ligação que faz parte do predicado e importante é uma qualidade atribuída ao sujeito, portanto, ele é um predicativo do sujeito. Então, a minha análise terminaria aqui, uma análise simples e objetiva. Agora, vamos supor que vocês briguem comigo. Ah, Cris, qual é? Para de falar do galo. O galo é importante para você. Não vou escrever isso, não. Ai, gente, tá bom. O galo é importante para mim. Então, eu estendi o meu predicado acrescentando a informação para mim. Beleza. Quando eu disse que o galo é importante para mim, o galo continuou sendo sujeito, o continuou sendo verbo de ligação. E o importante para mim, tudo isso aqui é o predicativo do sujeito. Então, se a organizadora grifasse o galo, sujeito. Se grifasse o é importante para mim, eu diria que é importante para mim, o verbo e o resto é o predicado. Se eles grifassem só o importante para mim, eu diria que importante para mim é o quê? Predicativo do sujeito. Beleza. Só que pode ser que na questão, em vez de eles grifarem importante para mim, que é o predicativo do sujeito, ou é importante para mim, que é o predicado inteiro, ou o galo, que é o sujeito mais bonito do Brasil, eles podem grifar o para mim e pedirem qual é a opção sintática do termo em destaque, grifado normalmente. Você fala, ai gente, o para mim sozinho, o que o para mim sozinho é? O galo não é importante, ele é importante para mim.
Então, vocês concordam que esse para mim é um termo preposicionado que se refere à palavra importante. Eu vou puxar a gavetinha da morfologia para saber a que classe gramatical importante pertence. Quando você fala que alguém é importante, você está atribuindo uma qualidade a ela. Então, importante é um adjetivo. Opa! Quem é que complementa a ideia de adjetivos por meio de um termo preposicionado? Complemento nominal, que aqui vai ser chamado de CN. Então, gente, o para mim é o complemento nominal de importante. Sabe a minha dúvida na escola? Eu não entendia que uma coisa podia estar dentro da outra. Porque eu entendia que se eu dissesse que importante para mim era o predicativo do sujeito, eu não entendia que o complemento nominal poderia aparecer lá dentro. Eu não entendia que a classificação de um não excluía a classificação de outro. E foi um gramático que me ensinou isso, que é o gramático Celso Cunha. Cada gramática é bom numa coisa, sabe? Não tem uma gramática que você fale assim, nossa, essa aqui ensina tudo que a gente precisa para concurso. Cada gramático dá uma linha diferente. Então, com o Celso Cunha que eu aprendi isso aqui, que uma coisa pode estar dentro da outra. Então, depende daquilo que a organizadora vai grifar. Se ela grifar é importante para mim, o verbo e o resto, tudo isso é predicado. Se grifar importante para mim, tudo isso aqui é o predicativo do sujeito. Mas, se grifarem só o para mim, é um termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo. Então, é um complemento nominal. Vamos supor que você receba uma visita em casa bem naquela hora que você ia sair, ou bem naquela hora que você já tinha programado alguma coisa importante. Aí você fala assim, putz, isso é hora? Aí você pode recorrer a alguma crendice popular. Qual que é a mais famosa? Vassoura, né? A vassoura está atrás da porta. Adoro esse exemplo, porque... tem de cabeça para baixo também? Uma vez eu fui dar essa aula, com esse mesmo exemplo, alguém falou assim, coloca não sei o que no forno. Até esqueci o que era. É o quê? Sal no forno? Eu nunca tinha ouvido falar isso. Colocar sal no forno. Ô, gente, a vassoura está atrás da porta. Sabe por que eu gosto dessa oração? Porque a gente consegue analisar vários pontos da matéria que nós estudamos nessas últimas aulas em relação à sintaxe e conseguimos também esclarecer o que a gente precisa, que é o uso do complemento nominal. Qual que é o sujeito? A vassoura, que é um sujeito simples e fácil de ser identificado. Estar pode ser verbo de ligação? Pode ser estar, ficar, permanecer, continuar. Estar pode ser verbo de ligação, mas eu tenho que avaliar se, de fato, ele foi empregado como verbo de ligação nessa oração. Será que atrás da porta é uma qualidade da vassoura? Não. Se isso aqui não é uma qualidade atribuída ao sujeito, o estar aqui não é verbo de ligação. Se ele não é verbo de ligação, a única outra opção que ele tem na vida é ser verbo significativo. Para eu saber de que tipo, vou fazer a perguntinha. Uma coisa que está, não está algo, nem está alguém. Está onde? Então, esse verbo estar aqui é um verbo significativo do tipo intransitivo, porque ele faz aquela perguntinha onde. E o atrás da porta, então, que é quem responde essa perguntinha onde, é classificado como adjunto adverbial de lugar, que foi o que a gente estudou nessas últimas aulas. Pronto, que legal, já sei fazer várias análises sintáticas, mas pode ser que na hora da prova, em vez de eles perguntarem, né, a classificação dos termos que nós já analisamos aqui, pode ser que eles simplesmente peguem esse da porta e perguntem qual que é a função sintática do da porta. Você, meu Deus do céu. Aí você vai fazer um outro tipo de análise. Porque a vassoura ela não está atrás, ela está atrás da porta.
Vocês concordam que esse da porta é um termo preposicionado que se refere à palavra trás? Aqui, lá, atrás, são palavras que dão ideia de lugar. Qual é a classe gramatical responsável por produzir circunstâncias de lugar? Advérbios. Ah! Advérbios. Quem é que se refere a advérbios por meio de um termo preposicionado? Complemento nominal. Em prova é muito difícil aparecer um advérbio sendo complementado por um complemento nominal, tá? Mas, de qualquer maneira, está aqui o exemplo para a gente conseguir visualizar a classe A. Ainda falando do galo, eu digo que uma das coisas que mais mexe comigo na vida é a Libertadores de 2013. Então, eu posso dizer para vocês que a lembrança do título mexe com a Cris. Quando eu digo que a lembrança do título mexe com a Cris, eu tenho um sujeito, a lembrança do título, tem um verbo e o seu complemento. Vamos aproveitar e treinar? Mexer não é verbo de ligação, porque não pertence àquele grupinho. Já nasceu significativo. Se já nasceu significativo, partiu perguntinha. Nessa oração, quem mexe não mexe com algo, mas mexe com alguém. Então, esse verbo é significativo, pergunta alguém e pede preposição. Quem mexe, mexe com alguém. Pede a preposição com. Então, esse é um verbo transitivo indireto. O com a Cris é um complemento verbal, é um objeto indireto. Opa! Então, dessa vez, dentro do predicado, não apareceu o complemento nominal. Mas espera lá. Dentro do sujeito, eu disse que a lembrança do título mexe com a Cris. Não é qualquer lembrança que mexe com a Cris. É a lembrança do título. Então, significa que esse do título aqui é um termo preposicionado que se refere à palavra lembrança. Lembrança é um substantivo quê? Abstrato. De acordo com o que a gente já aprendeu até agora, pelo menos, porque depois a gente vai ver que o adjunto adnominal também faz isso, mas pelo menos de acordo com o que nós já aprendemos, quem se refere a substantivos abstratos por meio de um termo preposicionado é o complemento nominal. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse substantivo abstrato. O que eu quero mostrar para vocês com esses 3 exemplos são as situações de fato em que o complemento nominal se refere a um adjetivo, a um advérbio e a um abstrato, que no caso é um substantivo. Quero provar para vocês que o complemento nominal pode aparecer dentro de um predicativo, como no primeiro exemplo, pode aparecer dentro de um adjunto adverbial, como no segundo exemplo, tá? Isso é, o adjunto adverbial pode aparecer dentro do predicado. Mas consegui provar para vocês também que o complemento nominal pode muito bem aparecer dentro do sujeito. Então, o importante é vocês perceberem que uma análise não exclui outra. Vai depender daquilo que a organizadora tiver destacado lá no enunciado. E como eu falei para vocês, o mais recorrente em prova é o complemento do verbo. É o adjunto adverbial, é o objeto, aquilo que nós já estudamos. Mas pode ser que numa questão de prova eles perguntem a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal, que cai com uma frequência bem menor, mas cai de vez em quando. Então, vocês já sabem alguns critérios para identificação do complemento nominal. Ele se refere a adjetivos, a advérbios e a abstratos, e aparece sempre preposicionado, independentemente de ser dentro do sujeito ou dentro do predicado. Agora, além dessas informações que eu passei para vocês, existe uma outra que é bem menos relevante. Mas eu não deixo de passar de forma alguma, pode ser que caia justamente na prova de vocês. Vocês estão lembrados que na aula de função sintática de pronomes oblíquos eu disse que como objetos, o lhe é indireto, o o e o a e as suas formas modificadas são objetos diretos, e miticinus vos
podem ser diretos ou indiretos, dependendo da transitividade do verbo, não é isso? Isso cai pra caramba em prova. Agora, isto que eu vou dizer agora cai muito menos, infinitamente menos. Mas eu coloco só por descargo de consciência mesmo, tá? Seguinte, como objetos, vocês já sabem quais são as funções dos pronomes oblíquos. Mas pode ser que os pronomes oblíquos também apareçam complementando nomes. Eu vou mostrar para vocês por que isso é raro em prova. Vamos supor que alguém me pergunte: e aí, Cris, essa informação foi importante para você? Foi relevante? Eu posso virar: foi-me útil essa informação? É muito difícil a gente usar esse tipo de construção no dia a dia. Numa linguagem mais rebuscada, pode ser que essa construção seja usada. Mas os textos de prova normalmente são textos jornalísticos. E aí, as questões de interpretação e as questões de gramática são retiradas desse texto. A chance de haver uma construção como essa num texto jornalístico é bem pequena, porque eles fazem uso da variedade padrão da língua, mas não usam um grau de formalidade muito grande, justamente porque o objetivo maior de um texto jornalístico, do tipo expositivo, é a informação. Né? E se você é muito rebuscado, você não consegue informar. Então, por isso, talvez que isso seja raro em prova, mas de qualquer forma está aí. Foi-me útil. Toda vez que eu me deparar com uma construção como essa, eu já vou achar esquisitinho e vou fazer uma coisa. Vocês estão lembrados que na aula de pronomes pessoais do caso reto, oblíquo, eu coloquei duas colunas para os átonos. Aliás, eu coloquei duas colunas. Uma para os átonos, mit e sinus visuale, que aparecem sem preposição explícita. E a outra para os tônicos, que aparecem com a preposição explícita. Me, mim, comigo, te, contigo. Estão lembrados? O que eu faço? Eu substituo o me, que é um pronome oblíquo átono, pela forma tônica correspondente, que é o pronome oblíquo de primeira pessoa de singular, no caso, preposicionado. Então, provavelmente, eu não diria para a pessoa foi-me útil. Eu diria foi útil para mim ou a mim. Vocês concordam? Então, eu vou fazer isso. Vou trocar esse me pelo a mim ou para mim. Foi útil para mim. Ao substituir o me, que é a forma pouco utilizada, pelo para mim, que é a forma tônica correspondente, muito mais utilizada, eu vou fazer o óbvio. Eu vou descobrir a função sintática do para mim, que é mais fácil. Porque se eu achar a função sintática do para mim, logo eu também acho a função sintática do me. Vamos ver? Para mim é um termo preposicionado que se refere a útil. Útil pertence a que classe gramatical? Adjetivo. Quem é que complementa adjetivos por meio de um termo preposicionado? Complemento nominal. Então, se o para mim é um complemento nominal e eu usei o para mim para substituir o me, significa que esse me é complemento nominal. Outro exemplo. Fui-lhe favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Ô, gente, as coisas chegam e somem tão rápido, né? Esse tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. O negócio chegou, bombou e sumiu. Malandramente, né? Chegou, bombou e sumiu. Meus exemplos nem perduram mais em prova, em sala, porque eu falo, esse vai ser bom para em sala. Mas depois, daqui a um tempo, ninguém vai nem saber mais o que é isso. Fui-lhe favorável.
Aí você, ai, gente, coisa estranha, que dia que eu vou falar? Fui-lhe favorável. Fui favorável àquele candidato. Fui-lhe favorável. Dificilmente a gente usaria essa construção extremamente rebuscada. Normalmente a gente opta pela forma tônica, né? O lhe é o átono, sem preposição. Como que ficaria se eu substituísse esse lhe pela forma átona, que é, aliás, pela forma tônica, que é o pronome oblíquo com a preposição? Fui favorável a ele. Todo mundo concorda? Então pronto, resolvi meu problema. Fui favorável a ele. Opa, substituí o lhe pelo a ele. Se eu descobri a função do a ele, logo eu também descobri a função do lhe. Favorável é o adjetivo. A ele é um termo preposicionado. Então, se eu usei um termo preposicionado para me referir a um adjetivo, esse termo é um complemento nominal. Tá? Então, a técnica é essa. Substituir por um pronome oblíquo tônico. Se você descobrir a função sintática do pronome oblíquo tônico, você também encontrou a função sintática do pronome oblíquo átono. Mas, como eu falei, isso cai pouquíssimo em prova. Eu só passo por descargo de consciência. Eu já falei, né, para vocês que é muito mais correto dizer descargo do que desencargo. Eu já cheguei a falar sobre isso. Pois é, porque olha comigo. Quando você fala assim, ô gente, se eu não falar sobre esse assunto, eu vou ficar com essa carga na minha cabeça, não é? Então, para eu tirar essa carga, eu vou fazer um descargo. Não faz mais sentido? Agora, desencargo é você tirar um encargo. Então, vamos supor, ai, eu já consegui lavar roupa e consegui... aliás, tem várias atribuições lá em casa, mas eu já consegui lavar a roupa. Opa, então menos o encargo. Aí é um desencargo, entenderam? Então faz muito mais sentido você falar descargo de consciência, porque você tira a carga, do que desencargo. Engraçado, né? Só que todo mundo acha feio, porque descargo lembra. Descarga que lembra cocô. Então, né? Tem jeito. A palavra vai carregando semanticamente aquilo que ela representa ou o meio em que ela está envolvida. Ô, gente, é o seguinte. Complemento nominal é esse chato que aparece só preposicionado, emergente, só gosta da classe A. Agora, o adjunto adnominal é o cara gente boa. Ele é muito mais simples, muito mais objetivo. Então, eu vou usar o azul. Os adjuntos adnominais... Eu gosto de verde, mas não tem verde, então vai de azul. Os adjuntos adnominais também se referem a nomes, só que de acordo com a definição da gramática, o complemento nominal completa. E o adjunto adnominal determina os nomes. Sinceramente, eu não consigo ver uma diferença efetiva entre completar e determinar. Para mim é tudo a mesma coisa, sinceramente. Por isso que eu preciso de outros métodos para entender a diferença entre um e outro. Mas vamos colocar primeiro o que está escrito na gramática. Determina os nomes. Só que o complemento nominal mitidão, ele escolheu a classe A, adjetivos, advérbios e abstratos. O adjunto adnominal, ele já nasceu rico. Sabe por que ele já nasceu rico? Ele já nasceu na classe A, adjunto adnominal, ele tem nome e sobrenome de riqueza, e fala assim, gente, que bobeira essas pessoas que dão valor a dinheiro, que as pessoas que matam a gente de raiva, aquele coleguinha da nossa sala, que era todo simples, aí o dia que teve uma festinha americana na casa dele, disse, nossa, que casão, e o cara é tão simples, aquele. Então, adjunto adnominal é o cara que já nasceu rico, então ele é de boas. Aí, o que acontece? O adjunto adnominal falou assim, gente, eu não vou me ligar ao grupo classe A, que ridículo. Eu vou me ligar ao grupo mais básico que existe. Qual que é a classe gramatical mais básica que existe? Aquela que a gente estuda primeiro na vida. Substantivo que começa com S de simplicidade. Então, os adjuntos adnominais determinam os nomes. E aí eles escolheram
os nomes mais simples que existem, a base de tudo. Os substantivos que começam com S de simplicidade. Olha que legal. Só que aí, indiretamente, ele acabou criando um problema pra gente. Porque como ele não faz distinção alguma entre as pessoas porque ele é muito legal, ele não fez a distinção entre substantivo abstrato e concreto. Então, o substantivo pode ser o abstrato ou pode ser o concreto. Justamente porque ele não faz distinção entre um e outro. Só que aqui a gente acabou criando um problema. Porque a gente aprendeu que o complemento nominal também se refere ao abstrato. Então, o nosso problema só vai acontecer quando a adjunta de nominal for se referir ao substantivo abstrato. Justamente porque eu posso confundir com o caso da adjunta de nominal. Então, depois a gente vai ver como nós devemos resolver esse problema. Mas, por enquanto, é isso aí. O complemento nominal é muito chato, só aceita aparecer preposicionado, porque ele é uma perua emergente e não quer dar beijinho de fato, quer dar 3 beijinhos com o ombro. O adjunta de nominal fala assim, nossa, que ridículo, complemento nominal, bobeira. Vai depender muito, gente, de quem eu estiver determinando. Vamos supor que a pessoa que eu estou determinando seja um substantivo chato, que tem bafo, ou então pessoa pedante. Aí eu vou querer uma preposição, é claro, né? Mas vamos supor que a pessoa seja legal, seja gente boa, cheirosinha. Aí eu vou querer ficar adjunto. Então, a adjunta de nominal fala assim, esse negócio de aparecer preposicionado ou sem preposição, deixa para eu decidir na hora. Porque vai depender daquela pessoa que eu estiver complementando. Ou melhor, daquela pessoa que eu estiver determinando. Então, ele é tão gente boa que ele fala, ou eu vou aparecer separado ou adjunto. Eu vou deixar para decidir isso na hora. Então, o adjunto pode aparecer com ou sem preposição. Gente, olha que sensacional. As 2 meninas bonitas foram ao baile. Quando vocês acham que eu não tenho mais nada para falar dessa frase, vocês vão ver que agora vocês vão saber fazer a análise sintática completa dela. Vocês já vão saber tudo sobre ela e isso vai dar uma coisa muito gostosa. Olha, as 2 meninas bonitas foram ao baile. Foram é o verbo. Quem foram mesmo? Só? As 2 meninas bonitas. A gente aprendeu que tudo isso aqui faz parte do sujeito, porque o sujeito é formado pelo determinado e pelos determinantes. Inclusive, nós usamos essa frase no exemplo de sujeito simples, justamente porque ela tem um substantivo, tem artigo, tem numeral, tem adjetivo, mas o substantivo, que é o núcleo, só é representado por uma palavra. Por isso, ele foi um exemplo de sujeito simples. Apesar de não fazer parte da matéria de agora, vamos aproveitar e provar para a gente mesmo que a gente sabe fazer a análise da transitividade? Foram vem do verbo ir. Ir não é verbo de ligação, já nasceu significativo. Se é significativo, partiu perguntinha. Quem vai algo? Quem vai alguém? Quem vai aonde? Se o verbo é significativo, fez a perguntinha aonde, ele é o que mesmo? Intransitivo. Então, ao baile é objeto indireto? Não, ele é adjunto adverbial de lugar. Opa, então significa que agora eu já melhorei, né? É a 3ª ou 4ª vez no curso que eu estou vendo essa oração, mas dessa vez eu já consigo fazer outros tipos de análise. E, para pôr a cereja no bolo, agora eu vou olhar para dentro desse sujeito. Na aula sobre classes gramaticais, eu aprendi que isso é artigo, que se refere a substantivo, que isso é numeral, que se refere a substantivo, e aprendi que isso é adjetivo, que se refere a substantivo. Na aula de tipos de sujeitos, eu aprendi que esse é um sujeito simples, porque ele é organizado a partir de um núcleo só, apesar de todas essas palavras fazerem parte de sujeito.
Mas ainda na aula sobre classes gramaticais, eu aprendi que essas palavras apresentam uma relação de determinante e determinado. Eu disse para vocês que o artigo determina o substantivo com o qual concorda em gênero e número, que o numeral determina o substantivo com o qual concorda em gênero e número, e que o adjetivo determina o substantivo com o qual concorda em gênero e número. Então, naquela aula eu contei para vocês que o artigo é determinante, o numeral é determinante, o adjetivo é determinante do substantivo, que então é determinado pelas outras palavras. Não foi isso? Agora sim vai fazer sentido o fato de eu ter estudado isso lá na gavetinha da morfologia, que agora eu vou dar nome aos bois. Quem é na língua portuguesa, sintaticamente falando, que determina os nomes sem o intermédio de preposição? Adjunta adnominal. Então, na verdade, o meninas é o núcleo do sujeito. Na gavetinha da morfologia, eu sei que isso é artigo, que isso é numeral e que isso é adjetivo. Mas agora eu vou fechar a gavetinha da morfologia e abrir a da sintaxe. Esse artigo determina o substantivo sem preposição? Então, ele é adjunto adnominal. Esse numeral determina o substantivo sem preposição? Então, ele é adjunto adnominal. Esse adjetivo determina o substantivo sem preposição? Então, ele é adjunto adnominal. Isso é uma análise sintática completa. Um sujeito simples, formado de um núcleo e 3 adjuntos adnominais, um verbo intransitivo e um adjunto adverbial de lugar. Isso não é lindo? Sim! A caixa de vidro quebrou. Tá acabando, tá, gente? A caixa de vidro quebrou. O que quebrou? A caixa de vidro. Tudo isso aqui é sujeito. O quebrou não faz perguntinha alguma. O verbo que não faz perguntinha alguma é um verbo intransitivo. A gente ainda não tinha visto em sala, em exemplos efetivos, né? O verbo intransitivo que não faz perguntinhas, então tá aí. Caixa de vidro, isso tudo faz parte do sujeito, mas o núcleo é representado pela palavra caixa, que é o substantivo sem preposição. Caixa! Então, eu vou observar que o artigo determina o substantivo sem preposição e esse termo preposicionado se refere à caixa. Aí eu poderia ficar na dúvida se o de vidro é adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, o primeiro passo é, se o termo complementado for um adjetivo ou advérbio, só pode ser o chá do complemento nominal. Se for um substantivo concreto, só pode ser o gente boa do adjunto adnominal. Eu só vou ter dúvida entre um e outro se o substantivo for abstrato. O que não acontece aqui, porque caixa é o quê? É um substantivo concreto. Então, se o substantivo é concreto, o de vidro aqui só pode ser adjunto adnominal. Agora, vamos supor que eu tenho essa frase aqui, ó. O pedido de socorro foi ouvido. O pedido dos alunos foi ouvido. Não vou entrar na questão da transitividade, porque ali já está morto. Mas vou mostrar para vocês que eu tenho dois sujeitos muito parecidos. O pedido de socorro, o pedido dos alunos. O indiscutivelmente, é o artigo. O artigo, pessoal, é sempre adjunto adnominal, porque o artigo sempre
determina substantivos, ou indetermina, né? Sem o intermédio de preposição. Então, sintaticamente, né, não vai variar a função do artigo. A dúvida vai surgir em relação a de socorro dos alunos. Por que que a dúvida surge aqui? Porque de socorro é um termo preposicionado que se refere a pedido, que é substantivo abstrato, e dos alunos também é um termo preposicionado que também se refere a pedido, que é abstrato. Aí é que eu vou ter que pensar numa outra estratégia. A estratégia mais próxima do aceitável, porque isso não é consensual entre os gramáticos nem entre as organizadoras, eu acho que é até por isso que não tem caído em prova, mas quando cai, ultimamente, com exceção da FGV, que é o cão chupando manga do lado da vez, batido no liquidificador e afogado de Tietê, as outras organizadoras, quando cobram isso, não entram em muita polêmica, não. Mas, de qualquer modo, existe uma estratégia que é utilizada pelo gramático Segala, dessa vez, né, o assunto vem de um outro gramático, que ajuda a esclarecer isso aqui. Ele fala assim, quando o substantivo for abstrato, eu vou observar se o termo preposicionado dá a ideia de posse ou alvo, mentira, de posse ou de alvo. Essa ideia de posse também pode estar relacionada ao termo que age, ao termo agente. E a ideia de alvo também pode estar relacionada ao termo paciente. Gente, não levem muito em consideração assim o agente paciente com aquela aula de voz passiva e ativa que não tem nada a ver, tá? Que é só a ideia, tá? Ideia de agir, ideia de receber a ação. Ó, posse começa com P de pobre. Vocês acham que o complemento nominal metido do jeito que ele é vai querer ficar com pó de pobre? Claro que não, ele é muito metido. Então, quem vai ficar com pó de pobre é o gente boa do adjunto adnominal. E aí o alvo, que é classe A, é claro que vai continuar com o complemento nominal, né? Então, ficou alvo para o complemento nominal e pó de pobre, de posse, para o adjunto adnominal, que a gente boa não olha essas coisas. Então, vamos perguntar para o termo preposicionado de socorro e para o termo preposicionado dos alunos, quem que dá a ideia de alvo, quem que dá a ideia de posse. O socorro pediu alguma coisa ou o socorro que foi pedido por alguém? O socorro que foi pedido por alguém. Imagina o socorro pedir alguma coisa. Não, ele foi pedido por alguém. Ele é paciente, ele é alvo. Quando o termo preposicionado dá a ideia de alvo, significa que ele é complemento nominal. Agora vejam a segunda frase. O pedido dos alunos foi ouvido. Os alunos que fizeram o pedido ou alguém fez o pedido aos alunos? O pedido é dos alunos, eles têm posse desse pedido. Eles são agentes, foram eles que pediram. Então, significa que agora eles têm o quê? Eles têm voz ativa, eles são agentes, eles têm posse do pedido. Então, significa que agora, por dar uma ideia de posse, o termo é adjunto adnominal. Entenderam? Então, isso só vai ser uma estratégia utilizada quando o termo gerador de dúvida for um substantivo abstrato. Agora, estão lembrados desse exemplo que eu acabei deixando aqui no quadro propositadamente, do Galo? Da Libertadores, a lembrança do título mexe com a Cris. Né? Quem já estudou essa matéria deve ter pensado na hora, uai, como que a Cris colocou esse exemplo aí de complemento nominal, sendo que a lembrança pode ser substantivo abstrato, ou melhor, é substantivo abstrato e poderia ser complementado por um ou por outro. Então, vamos usar o que a gente acabou de aprender para ver se eu estou certa mesmo. A lembrança do título mexe com a Cris. É o título que tem a lembrança ou ele é o alvo da lembrança? Ele é o alvo da lembrança. Por isso que realmente eu utilizei esse exemplo na parte complemento nominal. Agora, se eu dissesse a lembrança da Cris, é só o Galo. Lembrança da Cris. Aí já dá a ideia de posse.
Entenderam? Então depende muito da oração. A gente que tem que fazer essa avaliação de acordo com o que foi pedido. Gente, 2 minutinhos. Só para a gente fechar isso aqui. Vocês estão lembrados dos pronomes oblíquos? Pois é. Do mesmo jeito que eles podem ser complementos nominais, eles podem ser adjuntos adnominais. Só para a gente fechar essa matéria e não ficar esse pedacinho lá para frente. Os pronomes oblíquos, átonos, serão adjuntos adnominais quando tiverem valor de possessivos. Vamos supor que eu dissesse assim, nossa, cortou-me o coração aquela cena. Cortou-me o coração. Quando eu falo assim, cortou-me o coração, o meu objetivo é dizer que cortou meu coração. Vocês concordam? O me tem valor de pronome possessivo. O pronome possessivo determina o substantivo sem preposição. Se o pronome possessivo faz função de adjunto adnominal, o pronome oblíquo átono, que tem valor de pronome possessivo, também exerce a função de adjunto adnominal. Pisou-me o pé, aquele rapaz. Que dia que eu faria, né, uma frase desse tipo? Só numa aula de português sobre esse assunto mesmo. Mas se eu dissesse, pisou-me o pé, a minha intenção é dizer que a pessoa pisou meu pé. Então, os pronomes possessivos são adjuntos adnominais em relação aos seus substantivos, né, quando isso acontecer na oração alvo de nossa análise. E os pronomes oblíquos, quando tiverem valor de posse, também o serão. Esse aqui cai sensivelmente a mais em relação ao complemento nominal, mas também não é um assunto frequente em prova. Tá bom? É isso, pessoal. Então, com essa parte da matéria, a gente termina boa parte da sintaxe, período simples, ficando para a próxima aula apenas a posse e vocativo, que a gente vê bem rapidinho. E aí, na próxima terça, a gente já introduz período composto, tá? Então, a gente vai ver uma parte da aula no Data Show e outra parte da aula na mão mesmo, porque para a gente conseguir ver tudo, porque uma parte é bem decoreba, tá bom? É isso, amores. Obrigada pela atenção. Até!